em que a cidade se recuperava de um bombardeio noturno mais típico. O inimigo mudou de tática, disse Serhiy Popko, chefe da administração militar da cidade de Kiev. Depois de ataques noturnos prolongados, atingiu uma cidade pacífica durante o dia, quando a maioria dos moradores trabalhava e saía de casa. O momento da contraofensiva. O presidente Volodymyr Zelensky disse na segunda-feira 29 que o momento da tão esperada contraofensiva da Ucrânia foi definido. As decisões foram tomadas, disse ele, sem fornecer mais detalhes. Na segunda, o chefe da inteligência de defesa da Ucrânia prometeu retaliação iminente pelos ataques russos. Nossa resposta não será adiada. Todos verão tudo em breve, disse o funcionário. Drones, guerra da Ucrânia, invasão à Ucrânia, Kiev, Moscou, Rússia x Ucrânia, tensão na Ucrânia. Ucrânia. As defesas aéreas ucranianas destruíram 29 dos 31 drones Shahed fabricados no Irã e lançados em Kiev pela Rússia nesta terça-feira 30, informou a Força Aérea da Ucrânia. Quase todos os drones foram destruídos nos arredores da capital e no céu de Kiev, disse a Força Aérea Ucraniana. Uma pessoa foi morta no bombardeio, o 17º ataque aéreo lançado pelas forças russas em Kiev apenas neste mês, disseram autoridades anteriormente. 4 pessoas ficaram feridas por estilhaços, de acordo com o chefe da polícia de Kiev, Andrei Nebitov, e houve 50 relatos de danos a casas, propriedades comerciais e carros. A polícia está registrando todos os crimes do exército russo, pelos quais eles definitivamente serão responsabilizados, escreveu Nebitov. Relatórios anteriores de autoridades ucranianas disseram que 20 drones foram abatidos durante a noite. Sanções ao Irã. A Ucrânia impôs novas sanções ao Irã por um período de 50 anos em resposta ao que Kiev vê como papel de Teherã no fornecimento de armas a Moscou. A medida, anunciada pelo parlamento da Ucrânia em um post do Telegram na terça-feira, 30, inclui a proibição das exportações de bens militares e de uso duplo para o Irã e a suspensão das obrigações econômicas e financeiras em favor dos residentes do Irã. As sanções também proíbem o trânsito de mercadorias iranianas pela Ucrânia e impedem que aeronaves iranianas sobrevoem o espaço aéreo ucraniano. A Rússia intensificou os ataques à capital da Ucrânia, Kiev, neste mês, com drones Shahed fabricados no Irã, resultando na destruição de infraestrutura e mortes de civis. Drones, guerra da Ucrânia, invasão à Ucrânia, Irã, Kiev, Moscou, Rússia x Ucrânia. Sanções. Tensão na Ucrânia. Será realizado nesta terça-feira 30, um encontro com 11 representantes de países da América do Sul, no Palácio Itamaraty, em Brasília, após convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Além do brasileiro, deverão estar presentes no encontro os seguintes chefes de Estado: a presidente do Peru, Dina Boluarte, impossibilitada de comparecer devido à situação do país desde a deposição do ex-presidente Pedro Castilho, será representada pelo presidente do Conselho de Ministros, Alberto Otárola. Na reunião serão tratados de assuntos comuns aos países, como a volta do diálogo regional, uma agenda de cooperação em infraestrutura, saúde e combate ao crime organizado, e a criação de um novo organismo ou a reorganização da União das Nações Sul-Americanas, UNASUL. Serão 2 sessões. Pela manhã, a partir das 10h15, os líderes farão discursos de 15 minutos cada. A abertura será feita por Lula. Na parte da tarde, por volta das 15 horas, será feito um encontro mais informal. Cada presidente será acompanhado pelo chanceler de seu país e apenas 1 ou 2 assessores. Esquema de segurança. Com a reunião dos chefes de Estado em Brasília, a Polícia Federal, PF, montou um esquema reforçado de segurança aos líderes sul-americanos. O trabalho é feito pela Coordenação de Proteção à Pessoa, da Diretoria da Polícia Administrativa da PF. O coordenador do grupo, o delegado Denis Colares, falou à CNN sobre a quantidade de agentes. Estão sendo usados mais de 120 policiais federais. E o trabalho não é apenas ao presidente, a gente cuida também da segurança dos familiares, da comitiva como um todo, disse Colares. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chegou na noite de domingo 28, em Brasília, e se encontrou com Lula na manhã de segunda-feira 29. No caso do líder venezuelano, a PF tem uma atenção especial devido a manifestações contra ele nas redes sociais. A gente nota umas posturas diferentes sobre ele. Assim, temos uma atenção especial, explicou Colares. A PF neste trabalho faz uma análise de risco, dentro inteligência da coordenação, em um trabalho prévio de cada presidente e também dos familiares. Dos policiais federais,
Cerca de 50 são da Secretaria Extraordinária de Segurança Presidencial, SESP, que é responsável pela segurança direta do presidente Lula. O delegado Denis Colares adianta que a PF também será responsável pela segurança dos líderes de Estado no que vem durante a cúpula do G20, que será realizada no Rio de Janeiro em novembro. A proteção direta de autoridades estrangeiras é feita a partir do momento em que elas chegam ao Brasil e prosseguem até a hora que elas deixam o país, com escolta ao hotel e ao aeroporto. América do Sul, América Latina, Governo Lula, Itamaraty, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, Política Internacional. O NASUL foi graças a alianças com o Vox, a sigla de extrema-direita espanhola, que uma enxurrada de políticos conservadores conseguiu arrebatar governos estaduais e prefeituras por toda a Espanha das mãos dos socialistas nas eleições regionais realizadas, neste domingo 28, no país europeu. O resultado totalmente inesperado foi tão significativo que o primeiro-ministro e líder do Partido Socialista Obreiro Espanhol, PSOE, Pedro Sánchez, convocou nesta segunda-feira 29, novas eleições para julho, o quinto pleito em 9 anos. Isso porque seu partido sofreu uma derrota sem precedentes para o Partido Popular, PP, a sigla da centro-direita espanhola, que tirou das mãos do PSOE 6 governos regionais e conquistou 7 das 10 cidades mais importantes do país, inclusive Madrid e Sevilha na Andaluzia, o reduto mais tradicional do PSOE. Um tiroteio deixou 9 pessoas feridas em uma praia na Flórida, nos Estados Unidos, no início da noite desta segunda-feira 29. O caso aconteceu em uma praia conhecida como Hollywood Beach, que fica entre Fort Lauderdale e Miami. Entre os feridos estão 6 adultos e 3 crianças. Algumas vítimas foram encaminhadas para um hospital pediátrico. A praia estava cheia por causa do feriado do Memorial Day, que relembra a morte de soldados norte-americanos em guerras. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram pessoas correndo pela praia e por um calçadão. Segundo uma investigação preliminar, uma briga entre 2 grupos teria provocado o tiroteio. Uma pessoa foi presa. A polícia ainda procura por outros suspeitos. A área onde o tiroteio aconteceu foi isolada pela polícia. As forças de segurança pediram para que as pessoas não se aproximem da região. O policiamento também foi reforçado. No dia 3 de junho, o Cruzeiro entra em campo para enfrentar o Atlético Mineiro, pelo Brasileirão, no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, em partida realizada pelo Metrópolis Esportes, às 18h30. O time do técnico Eduardo Coudet defenderá a invencibilidade de 7 jogos sobre o rival no certame nacional. Com o posto de maior rivalidade do estado de Minas Gerais, Cruzeiro x Atlético Mineiro já se enfrentaram em 65 oportunidades pelo Campeonato Brasileiro, com o time alvinegro em vantagem. São 25 vitórias do Galo, 20 empates e 20 triunfos do Cruzeiro. Uma marca significativa defendida pelo clube alvinegro é que o Atlético está a 7 jogos sem saber o que é perder para o Cruzeiro na competição. A última vitória do time celeste no clássico pelo Brasileirão ocorreu em 2016, quando venceu por 3-1. Desde então foram 4 vitórias do Atlético e 3 empates. Nos últimos 4 anos, a inadimplência entre os idosos aumentou numa velocidade surpreendente no Brasil. Ela cresceu 33% entre as pessoas com mais de 60 anos, na comparação entre abril de 2023 com o mesmo mês de 2019. Para dar uma ideia do que esse salto representa, basta dizer que ele foi 14 vezes maior do que o mesmo avanço entre as pessoas com até 25 anos, cuja taxa ficou em 2,3%. O ritmo do endividamento dos idosos também superou, e em larga proporção, as faixas etárias intermediárias. Entre 41 e 60 anos, a elevação foi de 14,4% e entre 26 e 40 anos, de 4,6%. Em números absolutos, em 4 anos, houve um acréscimo de 3,4 milhões de inadimplentes com mais de 60 anos no Brasil. O valor médio da dívida das pessoas mais velhas é de R$ 4.360. Os dados fazem parte do mapa de inadimplência e negociações da Serasa. Na avaliação de Camila Faisal, gerente da Serasa, os empréstimos consignados estão entre os fatores que mais contribuíram para o aumento das dívidas entre os mais velhos. Desde a pandemia, muitos aposentados e pensionistas recorreram a esses empréstimos para ajudar a família, diz. Com isso, eles se tornaram os principais provedores dos lares, mas acabaram se endividando. Após reuniões entre representantes do governo brasileiro e venezuelano, os presidentes dos respectivos países, Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e Nicolás Maduro, assinaram tratados.
Mais cedo, os dois tiveram um encontro bilateral e um ampliado no Palácio do Planalto. Durante o discurso, Lula lembrou que há 8 anos, Maduro não vinha ao Brasil. Nessa perspectiva, o mandatário brasileiro classificou o encontro entre os dois como um momento histórico de volta da integração. A Venezuela sempre foi um parceiro para o Brasil. Por equívocos, Maduro ficou muito tempo sem vir ao Brasil, e a gente sem ir lá. Tínhamos uma relação comercial de praticamente 6 bilhões de reais. Isso é ruim para a Venezuela e ruim para o Brasil, disse Lula. É um prazer te receber aqui outra vez, afirmou Lula. E qualificou Juan Guaidó, líder da oposição venezuelana e que chegou a se autoproclamar presidente do país, como um impostor. Eu fiquei sabendo que a Venezuela tinha uma reserva de ouro em Londres, e que essa reserva de ouro foi colocada sob a guarda de Guaidó. Um impostor como presidente da República porque não aceitaram o presidente eleito, discursou Lula. Nas palavras do presidente brasileiro, o preconceito com o país vizinho é muito grande. Sofremos um preconceito muito grande aqui, por causa da amizade com a Venezuela. Havia discursos e mais discursos nos quais diziam que o Brasil ia virar Venezuela, Cuba e Argentina, disse Lula, antes de falar que os tratados seriam em diversas áreas, como cultural, econômica, científica e de segurança, especificamente na fronteira, no combate ao